Ei, fala aí. Só passando aqui antes do vídeo, pra informar que quando eu tava gravando, eu não sabia que a qualidade da imagem, né, da gravação, ia deixar um pouco opaco o documento. Então, o documento não tá muito bem visto em alguns momentos e talvez até as questões. Mas, de todas as formas, eu vou estar disponibilizando o link do doc no, no link, né, abaixo na descrição e as questões também. Valeu. Fala aí, cara, hoje a gente vai dar uma olhada aqui em contra-reforma política e também nas revoluções inglesas. Eu vou tentar ser bem objetivo e ainda no final tem umas três questões assim que são questões com uma pegada mais discursiva e depois tem mais questões, um conjunto de questões de marcar que eu não vou fazer todas, mas eu vou disponibilizar o link tanto do PDF, tanto também do site que eu encontrei, né? Que uma tá em PDF e a outra tá, tá em site. Beleza. A primeira coisa que vai ser vista aqui é a contra-reforma católica. E antes de tudo, a gente tem que entender por que ela aconteceu. E para isso, a gente tem que dar dois passos para trás, né? E lembrar da antiga matéria, que toda vez que você vai estudar a contra-reforma católica, você vai estar num segmento, né? Numa ordem lógica de ver a reforma protestante. E lembrando, né? Só para elucidar. No início do século XVI, a Igreja Católica vai passar por essa crise, né, que eu já coloco aqui no início, e vai ter todas aquelas polêmicas. A gente não vai estar vendo a Igreja Católica mais como soberana, ela vai estar numa situação muito delicada, e eles precisam reagir. Se eles ficassem calados, ia ficar muito complicado, de certa forma, para a Igreja Católica conseguir se reestruturar. Então eles tinham que tomar uma decisão, e aí essa decisão é o Concílio de Trento, é a Contra-Reforma Católica. Vamos lá. E aí, em 1517, o auge assim, é o Martinho Lutero publicando as 95 teses, o que vai iniciar, né, a reforma protestante. O movimento protestante vai meio que dominar a Europa vai literalmente se espalhar muito rápido e vai reduzir essa influência que a gente tinha da Igreja Católica, que por muito tempo era soberana. Diante disso, a Igreja precisa tomar uma decisão, e como eu já antecipei, ela vai fazer a Contra-Reforma, a Reforma Católica, e que vai ter como principal marco o Concílio de Trento. Vamos lá. Isso aqui não é necessário saber, né, que foi convocado pelo Papa Paulo III. Não, você só precisa saber que vai ser um marco que vai ser convocado pelo Papa da época e que durante quase 20 anos, né, a gente vai ter cerca de 18 anos, 1545 até 1563, representantes da igreja vão se reunir para falar, olha, talvez a gente esteja fazendo algo de errado, ou como que a gente pode mudar, como que a gente precisa criar um novo discurso. E assim, obviamente eles não vão dizer que estão 100% errados, mas eles vão, de certa forma, fortalecer a disciplina do clero e vai tentar corrigir alguns abusos internos, né, que estavam acontecendo. E aí o concílio vai decidir algumas coisas. Primeiramente, eles vão reafirmar a autoridade do Papa, mostrando que o Papa, sim, ele é importante e que o Papa tinha que ser a principal figura, né, da instituição Igreja Católica e para todos aqueles que acreditam, né, todos aqueles que são católicos. Vão manter os sete sacramentos, né, a gente viu outras religiões não estavam mantendo os sete sacramentos, por exemplo, o luteranismo fica entre dois ou três, né, só mantém dois na verdade, vai confirmar também a validade das boas obras para a salvação, vai reafirmar, né, o culto aos santos e à Virgem Maria, basicamente aqui é reafirmar a importância das imagens, né? Manter a tradição da igreja como fonte de verdade religiosa ao lado da Bíblia, uma coisa que é um ponto que foi muito criticado durante o protestantismo, né? Principalmente pelo luteranismo, que buscou traduzir a Bíblia para que a gente conseguisse interpretar, né, o fundamento, não só apenas vendo a igreja como uma instituição dominante, como se a igreja também tivesse o poder. Na verdade, o luteranismo, ele defendia a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia é infalível. E no caso aqui da Igreja Católica, de certa forma,
ela vai defender a infalibilidade do Papa, sempre mostrando essa autoridade e, de certa forma, da própria instituição, mostrando que a igreja também tem como tomar decisões acerca de Deus, entendeu? Acerca da Bíblia. A igreja também pode tomar essas decisões, como se ela também fosse fonte de verdade. Melhorar a formação também dos padres, através da criação de seminários. Antigamente, para ser padre, várias vezes você poderia comprar o cargo, sei lá, era meio estranho. E aí, por isso que agora, para você ser padre, você precisaria realmente entender e estudar através do seminário. A Companhia de Jesus. Em 1540 foi criada a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Basicamente, vai ser a parada dos jesuítas, tá? Isso aí todo mundo já sabe. Os jesuítas, eles vão meio que se tornar um desses elementos, né? Uma das principais armas da Igreja Católica contra o protestantismo, e basicamente as funções deles eram difundir a fé, realizar missões religiosas e catequizar povos indígenas nas colônias americanas, o que é mais conhecido quando a gente pensa nos jesuítas. No Brasil, né, os jesuítas vão ter esse papel fundamental. Agora, Inquisição e Índex. A Inquisição já existia, tá? É, vai ser o Tribunal do Santo Ofício. Já existia, só que ele era muito mal usado. Só que agora, com a Contra-Reforma, eles vão tomar uma decisão que é fundamental: usar esse Santo Ofício para punir, agora muito em maior quantidade, tá? Que já servia para isso. Só que nesse momento, agora, vendo que estava numa crise, eles iam de fato identificar e punir os indivíduos que eram considerados hereges, isto é, pessoas que defendiam ideias contrárias aos ensinamentos católicos. Na verdade, eram as pessoas que tinham religiões que seriam de matrizes protestantes, não apenas as católicas. Na França, por exemplo, a gente tem o assassinato dos huguenotes, né? A gente tem um evento que vai marcar que o que vai acontecer, no caso, os huguenotes, eles eram do calvinismo, e vai ter um evento que vai ficar muito marcado, que é quando os católicos vão cometer eu não me lembro agora de certa forma o nome. É um evento muito importante, mas para esse momento não, onde a gente vai ter os huguenotes sendo mortos, né? Que vai que vai ser muito prejudicial, né? E evidenciando ainda mais essa forma muito violenta dos católicos, né? Vendo que a gente tem a intolerância religiosa muito clara ali, né? Com essa Inquisição, que basicamente punia os indivíduos que não eram católicos, né? Essas ideias contrárias aos ensinamentos católicos não era, sei lá, basicamente você pôde respeitar ou xingar ou, sei lá, ofender ou dizer que a Igreja Católica estava 100% errada. Era só você tomar uma decisão que não fosse com o vínculo católico, o que hoje a gente enxerga como intolerância religiosa. As penas podiam variar desde penitências até a prisão e, obviamente, a execução. A Inquisição vai se tornar um instrumento importante para preservar a unidade religiosa em regiões católicas, mas, sobretudo, usava da violência, né? O Index. Outra medida muito conhecida é o Index, né? Que é a lista de livros proibidos pela Igreja. A intenção era impedir a circulação de obras consideradas perigosas para a fé católica. Basicamente, todos aqueles livros que que tentavam questionar a, a Igreja Católica eram considerados proibidos. A Bíblia também não poderia ser traduzida. Você não poderia ter a Bíblia traduzida. Aí a gente tem, né, muitos escritores que eram protestantes, científicos e filosóficos, entram para essa lista e não poderiam escrever, né? O Galileu Galilei é um dos mais conhecidos. Consequências da Contra-Reforma. A Contra-Reforma não vai conseguir eliminar o protestantismo, porque até hoje a gente tem religiões de matrizes protestantes, né? Mas fortaleceu significativamente a Igreja Católica. Obviamente não voltando aquele auge, mas a Igreja Católica voltou a ser dominante um pouquinho, tá? Recuperação de parte dos fiéis perdidos, maior organização da Igreja, expansão do catolicismo na América, África e Ásia, e por fim a intensificação, né, desses conflitos religiosos na Europa. Como já citei, a gente teve aqui esse grande ataque na França contra os huguenotes. E acho que aqui, consequência da Contra-Reforma, tá de bom tamanho, né? Dá para fazer até umas questões no final, mas isso vai ser lá. Poderia até fazer agora, mas vou optar por deixar por final as questões. Agora vamos para a Revolução Inglesa, né? Que está ali mais ou menos acontecendo num período semelhante. Vamos lá. Antecedente: a dinastia Tudor.
antes das revoluções inglesas, a Inglaterra vai ser governada por essa dinastia muito conhecida, que é a dinastia Tudor, que vai ter como principal rei o Henrique XVIII, né? Inicialmente católico, ele meio que vai romper com a Igreja Católica por um contexto que é cômico, né? O Papa vai se recusar a anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, né, com raízes portuguesas. O mais interessante nessa história é que a gente vai ter o surgimento da Igreja Anglicana, que também vai estar a ver com o protestantismo, matéria passada, aqui é só um resumo, né? Que é uma igreja que ela é basicamente, ela tem os mesmos, do mesmo caráter da Igreja Católica, só que tirando essa autonomia do Papa e com a ideia de que você pode se separar, né? Você, na Igreja Católica, naquele período, era proibido que você terminasse seu casamento, que você se divorciasse. Agora não, agora seria permitido, né, nessa igreja anglicana, basicamente porque o Henrique XVIII queria. Dessa forma, o rei vai se tornar o chefe da religião inglesa. O governo de Elizabeth I. Aí tem todo um contexto aqui que eu não vou entrar sobre como que a Elizabeth I chega ao poder, porque o Henrique XVIII ele vai ter digamos que uma grande jornada até que ele conseguisse, ele vai tentar engravidar várias mulheres. Um dos problemas com a Catarina de Aragão é que ele já tinha como filha a Elizabeth I. Só que ele queria um homem, porque o contexto era obviamente muito machista. Ele queria que quem governasse fosse o quê? Fosse um homem. Só que ele não vai conseguir, né, que nenhum filho dele se torne. Ele vai sofrer muito para arrumar uma mulher que engravidasse um homem. E quando engravidasse, vai ter todo um contexto que uma ex-esposa dele, que ele meio que também tentou engravidar ela e não surgia um homem, vai amaldiçoar, porque ele queria se separar e para que não ficasse feio, ele e, e para que não ficasse feio, ele vai dizer que aquela mulher o traiu ele, e aí ele poderia ceifar ela, poderia executá-la e depois chegaria então a a ter um filho, só que antes disso essa mesma mulher iria afirmar que a dinastia Tudor nunca mais vai ter um homem de maior idade que vai governar, né? E é verdade, isso acontece. Ele tem até um filho com outra mulher e ele morre com 14 anos, né? 16 anos. Ele assume o poder, mas morre com 14, 16 anos. O que chegaria no governo de Elizabeth I, eu disse que não ia fazer esse contexto, mas acabei fazendo. Mas tudo bem. Elizabeth vai governar entre 1558 e 1603. O seu reinado vai ficar conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra, por todos os motivos picas que vão acontecer, né? Expansão comercial, crescimento da marinha inglesa, atuação de corsários como Francis Drake, o qual até os dois vão ter um caso, né? Início da colonização da América do Norte e desenvolvimento do mercantilismo inglês. O maior feito militar vai ser vencer a invencível armada espanhola, que era, sei lá, era um exército muito brabo, né? E a Inglaterra vai conseguir vencer, o que vai ficar muito. Eles vão ficar, de certa forma, muito bem vistos, né? E essa vitória vai consolidar a Inglaterra como uma potência marítima. Como a Elizabeth vai morrer sem filhos, a dinastia Tudor vai chegar ao fim. E aí vai começar uma das dinastias mais confusas de todos os tempos, a dinastia Stuart. Bem, a morte de Elizabeth, a gente vai ter o James I no poder. Os Stuarts eles vão defender a teoria do direito divino dos reis. Basicamente, o rei ele era escolhido por Deus, ou seja, ele poderia tomar qualquer decisão porque ele basicamente era escolhido por Deus. E mais do que isso, o poder do monarca, de certa forma, era a representação de Deus, né? Como se as decisões que ele tomasse não pudessem ser julgadas, porque se você está julgando o rei, você está julgando Deus. E, consideravelmente, isso abria margem para esse governo, esse monarca, ter a possibilidade de ser absolutista, ou seja, eles queriam defender esse absolutismo. Por isso, tanto Jaime I e Carlos I vão entrar em conflito com o parlamento, que desejava limitar os poderes reais. E falavam, não, 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 absolutismo aqui não. Além disso, vai haver disputas religiosas entre anglicanos, católicos e puritanos, o que vai gerar uma polêmica absurda. E aí, por isso, a gente vai ter a Revolução Puritana, que talvez seja o grande marco das revoluções inglesas, que vai rolar uma porradaria absurda. O conflito entre o rei e o parlamento vai se transformar em uma guerra civil. E todo mundo sabe que uma guerra civil que dura cerca de 9 anos é bastante tempo, né?
De um lado, a gente vai ter os cavaleiros, que eram os apoiadores do rei, e os cabeças redondas, apoiadores do parlamento. Bem, uma curiosidade aqui, né? Os cavaleiros eles lutavam de um jeito muito arcaico, partindo desse contraponto de ser uma luta muito lenta, uma luta muito parada, diferente dos cabeças redondas, que eles meio que aderiram um estilo de luta mais moderno, um, um, com, com as táticas, né, que eram cada vez mais automatizadas, mais concentradas, o que faz com que eles derrotem, né, e acabam ganhando. O principal líder parlamentar foi o Oliver Cromwell, que era um cara, de certa forma, que era muito soberbo, dá pra se dizer assim. E eles vão ganhar, vão humilhar. E o Carlos I, aqui já está partindo pelo resumo, né, de que ele vai ser julgado e executado em 1649, mas antes disso ele vai fugir, né? Ele vai para Irlanda. E depois ele fala, ó, a gente sabe que o Carlos I tá na Irlanda. Vai falar com os líderes de estado, né? Eu falar, beleza. O que vocês querem? E aí eles vão fechar um acordo, como se fosse um resgate mesmo. E o Carlos I vai chegar, vai ser pego pela pela corte. Pela corte não, né? Pelo parlamento inglês. E antes de julgar eles, vão chegar e vão perguntar, ó, você quer falar alguma coisa? Por que você fugiu? Por que você tá indo contra o Estado? Por que você tá desrespeitando a monarquia? E aí o Carlos vai falar que não deve nada a ninguém, só deve a Deus. E por isso vai ser executado, né? Pela primeira vez na história, um rei foi condenado e morto por decisão política, né? Que vai ser o Carlos I, o Charles I, né? Para quem não gosta da tradução, mas basicamente é um momento histórico, porque ele vai ser considerado um criminoso de pátria, né? Vai ser um cara que vai fazer crimes contra a pátria. A República de Cromwell, com a morte do Charles I, né, ou Carlos I, a Inglaterra vai se tornar uma república chamada Commonwealth. Não importa isso, né? O Oliver Cromwell vai assumir o poder, né? Ele já era o líder parlamentar, né, na Revolução Britânica. E apesar do discurso republicano, de certa forma seu governo era autoritário sim. Entre suas medidas, o que vai ser mais importante para a gente aqui, claramente é a criação dos atos de navegação, que meio que vão determinar que mercadorias importadas para a Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses ou do país produtor. O objetivo, claramente, era fortalecer, né, essa burguesia mercantil inglesa. Beleza. A restauração monárquica. Obviamente, o Cromwell, por ser soberbo, ele ele, como falei, né? Porque ele é soberbo. Porque ele sempre tinha muita marra nos seus discursos. Ele se achava muito mais do que ele era, né? A mesma coisa com o Carlos, dá pra gente considerar assim, que o Carlos, ele fugiu, mas esse discurso dele, não devo nada a ninguém, apenas a Deus, metendo uma marra que não era necessária pro contexto que ele estava presente, né? O cara foi executado e o Cromwell, assim, é uma figura muito importante para quem gosta, poderia pesquisar um pouco mais sobre a história de vida dele. Mas basicamente, quando ele morrer, a República vai enfraquecer, porque não se via ninguém que poderia suprir a função de que o Cromwell tinha. Então, em 1660, a monarquia vai ser restaurada. Sabe com quem? Vai ser restaurada com Carlos II. Sim, literalmente Carlos II. Mais tarde, Jaime II. É como se fosse uma permutação, né? Veio o Jaime, depois o Carlos, e aí veio o Carlos e veio o Jaime. Permutaram nessas trocas e vão voltar. Porém, de novo, as tendências absolutistas desses caras, tanto do Carlos, tanto do Jaime, vão aproximar, né, essas tendências absolutistas e essa aproximação com o catolicismo, ignorando o anglicanismo, meio que vão provocar uma forte oposição. E o Jaime vai ser deposto porque a gente vai ter o que a gente chama de Revolução Gloriosa, em 1688. É muito importante, eu não gosto de lembrar de data, mas tanto a Revolução Gloriosa, ela é uma das que mais é importante você saber a data. Porque a Revolução Gloriosa, em muitas questões, é chamada de a Revolução de 1688. E a Revolução Gloriosa tem esse nome porque, basicamente, é uma revolução que, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa sempre em guerras, a gente sempre pensa em conflitos o quê? Conflitos violentos. Na verdade, a Revolução Gloriosa é marcada por esse nome por não derramar nenhuma gota de sangue. E aí, temendo esse retorno do absolutismo, o parlamento vai convidar Guilherme de Orange e Maria Stuart, note, para governar a Inglaterra. Maria Stuart, sim,
da... é ela mesma. Jaime II foi deposto praticamente sem resistência, né? Por isso o episódio vai ficar conhecido como Revolução Gloriosa. Não vai ter nenhuma guerra, não vai ter nenhum derramamento de sangue. E Maria Stuart, ela é sim da família Stuart, da dinastia Stuart. Ela já era inglesa e, no caso, ela já foi rainha até da Escócia, né? Mas ela era braba, né? Bill of Rights, 1689. Para assumir o trono, Guilherme e Maria tiveram que aceitar, né, o Bill of Rights, ou seja, um acordo de regras, um acordo de leis, dá para se dizer assim. Esse documento vai limitar os poderes do rei, vai garantir a autoridade do parlamento, impedir a criação de postos sem aprovação, beleza. Não poderiam fazer mais nada, basicamente. Consequência, as revoluções inglesas vão marcar essa vitória da burguesia e do parlamento sobre o absolutismo. Acabou o absolutismo, bebê. A Inglaterra vai se tornar uma monarquia parlamentar. Esse modelo vai influenciar posteriormente o iluminismo, a independência dos Estados Unidos e diversas democracias modernas. Beleza, acabou, né? Aqui acabou. Eu só quero considerar duas coisas, porque agora, dando uma olhada aqui, talvez eu possa ter dado uma desinformação, mas nada que pode mudar o contexto da prova, né? Em determinado momento eu falei que o Carlos poderia estar na Irlanda, mas ele também poderia estar na Escócia. Eu falo aqui, né, sobre que ele fugiu. Cara, não importa, tá? Você não precisa botar no meio da sua prova e nunca vai cair nenhuma questão dizendo que o Carlos ele tá na Irlanda ou que ele tá na Escócia quando ele fugiu, que aí fizeram esse resgate dele. Não precisa. O importante é saber que ele vai ser executado por não querer por ser tratado como um inimigo da pátria. E só isso, né? Acho que só isso. Toques do papai, vamos lá. Primeira questão. Cite duas decisões tomadas no Conselho de Trento. Olha, é mesmo o modelo do que já estava no meu texto, né? Mas é uma questão que é muito interessante e que pode cair, assim, sempre numa questão discursiva, né? Que vai ser a manutenção dos sete sacramentos e a afirmação da autoridade do Papa. Mas você poderia citar qualquer outra coisa que eu coloquei aqui, né? Aqui. Confirmar a validade das boas obras, reafirmar o culto aos santos e à Virgem Maria, qualquer uma dessas coisas que você colocasse, estaria certo, meu camarada. Agora, 2. O que foram os atos de navegação? Resposta, né? Leis que favoreciam o comércio inglês e fortaleciam sua marinha mercante. Acabei de falar sobre isso, né? Compare o poder do rei antes e depois da Revolução Gloriosa. Antes, os reis, né? Até Stuart ali, né? Mas qualquer rei da Inglaterra tentava governar de forma absolutista. Depois da Revolução Gloriosa, o rei passou a governar subordinado às leis aprovadas pelo parlamento. Por isso que a gente fala, né, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. A figura do rei lá, ele não faz nada, a verdade é essa, né? Ele tá ali, ele dorme, tem, sei lá, uma vida chata e só é como se ele fosse uma estátua, uma figura, um prêmio, um trunfo. É isso que ele é, beleza? Agora vamos fazer umas questões, né? Cara, bora lá agora, né? Fazer algumas questões de leves. Primeira questão aqui eu, sem querer, já cliquei, que era uma questão da UDESC. E eu tô. Aqui são questões sobre sobre revoluções inglesas, tá? Assinar a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, conhecida também por Revolução Gloriosa. Às vezes levam esse nome também, né? Mas tudo bem. O liberalismo inglês foi derrotado e os burgueses contra eles foram chamados a participar do governo. Não, o liberalismo não foi derrotado, foi o absolutismo. O absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, fortaleceu ainda mais após a Revolução, não. A gente viu que o absolutismo inglês foi derrotado. Agora a Revolução consistia em produzir um novo regime de forma pacífica, sem morte, quando os problemas sociais há muito já tinham sido resolvidos. Mentira, os problemas sociais estavam batendo na porta. A industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia. Mentira, foi rápida, foi bem acelerada. Os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer o monarca se submeter a uma carta de princípios elaborada pelo parlamento, Guilherme de Orange. Ele vai se submeter a Bill of Rights, né? Tipo assim, a carta de princípios é uma tradução que a gente deu. Mas pensando no inglês mesmo, Bill of Rights seria tipo uma carta de acordos, uma carta de regras, uma carta de direitos. A Revolução de 1688 na Inglaterra representou. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou
Não vou ficar lendo todas as alternativas e já vou aqui na verdade, né? A diminuição do poder exercido pelo parlamento não foi. Não. O restabelecimento do poder do rei católico, não. A derrota do absolutismo, tornando o parlamento soberano político da nação. Perfeito. A Revolução Gloriosa de 1688 foi, segundo Hannah Arendt, braba, né? O acontecimento no qual o termo revolução encontrou guarida definitiva na linguagem histórica e política, embora seu significado ainda não fosse aquele que veio a ter depois da Revolução Francesa, cerca de 101 anos depois, né? Não? Cara, essa questão ela é um pouco perigosa, né? Diferentemente dos revolucionários, de fato, abolir a monarquia, não é isso, tá? Mesmo não tendo tanto derramamento, a Revolução Abril também não é, né? Isso aqui, na verdade, não. Então, né? Vai ser, apesar de se autodenominar revolução, o movimento inglês, ele vai ser, de certa forma, restauracionista. É porque, trabalhando com a verdade, né? Os Whigs e Tories aqui, eu não sabia o que era. Mas era uma questão muito interessante, sim. O período entre 1640 e 1660 viu a distribuição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo poderia desenvolver-se livremente. Questãozinha muito braba essa, né? Que vai ser ao fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia. Beleza, cara. Tem mais algumas questões de revoluções inglesas, mas, pô, só procurar aí que, que dá pra achar bons exercícios pra fazer. Mas agora bora fazer de contra-reforma, que de fato é mais difícil e é mais interessante. Bora lá. Cara, eu vou estar disponibilizando, né, esse PDF aqui, que é um PDF muito bom, que eu encontrei de um projeto medicina. Tem questões assim de alto nível e questões até que são recorrentes em provas, né? Assim, de escola e questões até odiernas. Então, são questões boas, né? Mas eu vou tentar procurar, porque eu vi algumas questões aqui que me interessou, tá? Eu só vou fazer duas porque o vídeo está muito longo, mas eu vou em questões que me chamaram a atenção. Por exemplo, questão 10 da Fundação Getúlio Vargas, FGV, 1998. Questão antiga pra caramba, né? Vamos lá. Para reagir contra a expansão da reforma protestante na Europa, o Papa Paulo II, em 1545, convocou o Concílio de Trento, marco da Contra-Reforma. Qual dos fatos abaixo não foi resultado desse concílio? Reorganização do Tribunal do Santo Ofício para julgar o cumprimento correto de dogmas e procedimentos católicos? Foi. Isso é verdade. Criação do catecismo para facilitar o aprendizado da doutrina e um missal para adotar os padres de um roteiro para a missa? Então, é porque quando eu falei, né, sobre como que eles estavam organizando os padres, a gente falou sobre seminários. E assim, é porque nessa questão, mesmo você não sabendo muito, você vai conseguir encontrar a resposta ali por ordem, por eliminação, né? Mas, de fato, existiu a criação do catecismo para facilitar o aprendizado dessa doutrina e também esse missal para fazer os padres terem um roteiro. Então, de você sabendo os seminários, você já poderia entender que sim, isso é verdade. Proibição da acumulação de paróquias e bispados pelos meios religiosos. Não, não foi proibido, não. Quer dizer, foi proibido sim, me desculpe. Meio que um dos grandes problemas que a igreja era atacada era por essa ideia de vender cargos e de você conseguir acumular, né? E aí, dessa forma, os caras que estavam já com os mesmos religiosos, eles não poderiam acumular em sequência esses cargos, esses bispados e essas paróquias. Eles não poderiam ficar acumulando as igrejas, por exemplo. Né? Essa ideia de acumular instituições de igreja. Por fim, a criação de seminários obrigatórios em cada diocese é verdade, e aqui está errado. O repúdio à idolatria negando a adoração de estátuas não foi. Até hoje, quando você entra numa igreja católica,
Um dos grandes marcos é as estátuas, as imagens que são os santos. Não, ainda tem. Então, isso daqui é um fato que não foi resultado. Não teve repúdio à idolatria. Continua. Só para explicar de novo que eu falei que estava errado o negócio da proibição, que eu já estava no automático para marcar ali, que eu estava no automático de ser, qual é a certa, né? Mas não. E por último, outra questão também muito simplesinha, que é da UFMG 95. Todas as alternativas contêm objetivos da política da Igreja Católica esboçada durante o Concílio de Trento, exceto a expansão da fé cristã, tá certo. A moralização do clero, tá certo. A reafirmação dos dogmas, tá certo. A perseguição às heresias, tá certo. O relaxamento do celibato. De novo, trouxe essa questão porque eu não falei durante o vídeo, mas por ordem de eliminação você já conseguiria fazer. O relaxamento do celibato é que, na verdade, o celibato continuou sendo importante e eles não iriam abrir mão nunca do celibato enquanto igreja católica. Questãozinha fácil, né? Eu espero de verdade que tenha sido muito produtiva a aula e que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa, manda nos comentários ou só me procurar. Valeu! Cara, bora lá agora, né? Fazer algumas questões de leves. Primeira questão aqui eu, sem querer, já cliquei, que era uma questão da UDESC. E eu tô aqui, são questões sobre sobre revoluções inglesas, tá? Assinar a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, conhecida também por Revolução Gloriosa. Às vezes levam esse nome também, né? Mas tudo bem. O liberalismo inglês foi derrotado e os burgueses contra eles foram chamados a participar do governo. Não, o liberalismo não foi derrotado, foi o absolutismo. O absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, fortaleceu ainda mais após a Revolução. Não. A gente viu que o absolutismo inglês foi derrotado. Agora a Revolução consistia em produzir um novo regime de forma pacífica, sem morte, quando os problemas sociais há muito já tinham sido resolvidos. Mentira, os problemas sociais estavam batendo na porta. A industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia. Mentira, foi rápida, foi bem acelerada. Os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer o monarca se submeter a uma carta de princípios elaborada pelo parlamento, Guilherme de Orange. Ele vai se submeter a Bill of Rights, né? É tipo assim, a carta de princípios é uma tradução que a gente deu. Mas pensando no inglês mesmo, Bill of Rights seria tipo uma carta de acordos, uma carta de regras, uma carta de direitos. A Revolução de 1688 na Inglaterra representou. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar lendo todas as alternativas e já vou aqui na verdade, né? A diminuição do poder exercido pelo parlamento não foi. Não. O restabelecimento do poder do rei católico, não. A derrota do absolutismo, tornando o parlamento soberano político da nação. Perfeito. A Revolução Gloriosa de 1688 foi, segundo Hannah Arendt, braba, né? O acontecimento no qual o termo revolução encontrou guarida definitiva na linguagem histórica e política, embora seu significado ainda não fosse aquele que veio a ter depois da Revolução Francesa, cerca de 101 anos depois, né? Não? Cara, essa questão ela é um pouco perigosa, né? Diferentemente dos revolucionários, de fato, abolir a monarquia, não é isso, tá? Mesmo não tendo tanto derramamento, a Revolução Abril também não é, né? Isso aqui, na verdade, não. Então, né? Vai ser, apesar de se autodenominar Revolução, o movimento inglês, ele vai ser, de certa forma, restauracionista. É porque, trabalhando com a verdade, né? Os Whigs e Tories aqui, eu não sabia o que era. Mas era uma questão muito interessante, sim. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo poderia desenvolver-se livremente. Questãozinha muito braba essa, né? Que vai ser ao fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia. Beleza, cara. Tem mais algumas questões de revoluções inglesas, mas, pô, só procurar aí que dá pra achar bons exercícios
para fazer, mas agora bora fazer de Contra-Reforma, que de fato é mais difícil e é mais interessante. Bora lá. Cara, eu vou estar disponibilizando, né, esse PDF aqui, que é um PDF muito bom, que eu encontrei de um projeto medicina. E tem questões assim de alto nível e questões até que são recorrentes em provas, né? Assim, de escola e questões até odiernas. Então, são questões boas, né? Mas eu vou tentar procurar, porque eu vi algumas questões aqui que me interessou, tá? Eu só vou fazer duas porque o vídeo está muito longo, mas eu vou em questões que me chamaram a atenção. Por exemplo, questão 10 da Fundação Getúlio Vargas, FGV, 1998. Questão antiga pra caramba, né? Vamos lá. Para reagir contra a expansão da reforma protestante na Europa, o Papa Paulo II, em 1545, convocou o Concílio de Trento, marco da Contra-Reforma. Qual dos fatos abaixo não foi resultado desse concílio? Reorganização do Tribunal do Santo Ofício para julgar o cumprimento correto de dogmas e procedimentos católicos? Foi. Isso é verdade. Criação do catecismo para facilitar o aprendizado da doutrina e um missal para adotar os padres de um roteiro para missa? Então, é porque quando eu falei, né, sobre como que eles estavam organizando os padres, a gente falou sobre seminários. E assim, é porque nessa questão, mesmo você não sabendo muito, você vai conseguir encontrar a resposta ali por eliminação, né? Mas, de fato, existiu a criação do catecismo para facilitar o aprendizado dessa doutrina e também esse missal para fazer os padres terem um roteiro. Então, de você sabendo dos seminários, você já poderia entender que sim, isso é verdade. Proibição da acumulação de paróquias e bispados pelos meios religiosos. Não, não foi proibido, não. Quer dizer, foi proibido sim, me desculpe. Meio que um dos grandes problemas que a igreja era atacada era por essa ideia de vender cargos e de você conseguir acumular, né? E aí, dessa forma, os caras que estavam já com os mesmos religiosos, eles não poderiam acumular em sequência esses cargos, esses bispados e essas paróquias. Eles não poderiam ficar acumulando as igrejas, por exemplo. Né? Essa ideia de acumular instituições de igreja. Por fim, a criação de seminários obrigatórios em cada diocese é verdade, e aqui está errado. O repúdio à idolatria negando a adoração de estátuas não foi. Até hoje, quando você entra numa igreja católica, um dos grandes marcos é as estátuas, as imagens que são os santos. Não, ainda tem. Então, isso daqui é um fato que não foi resultado. Não teve repúdio à idolatria. Continua. Só para explicar de novo que eu falei que estava errado o negócio da proibição, que eu já estava no automático para marcar ali, que eu estava no automático de ser, qual é a certa, né? Mas não. E por último, outra questão também muito simplesinha, que é da UFMG 95. Todas as alternativas contêm objetivos da política da Igreja Católica esboçada durante o Concílio de Trento, exceto a expansão da fé cristã, tá certo. A moralização do clero, tá certo. A reafirmação dos dogmas, tá certo. A perseguição às heresias, tá certo. O relaxamento do celibato. De novo, trouxe essa questão porque eu não falei durante o vídeo, mas por ordem de eliminação você já conseguiria fazer. O relaxamento do celibato é que, na verdade, o celibato continuou sendo importante e eles não iriam abrir mão nunca do celibato enquanto igreja católica. Questãozinha fácil, né? Eu espero de verdade que tenha sido muito produtiva a aula e que todo mundo tenha entendido. Qualquer coisa, manda nos comentários ou só me procurar. Valeu!